Bom dia a todos. Queria começar agradecendo a presença de todo mundo aqui no nosso call de resultados do terceiro trimestre. Eu estou aqui também com o Salazar, nosso CFO, e com a Vitória, que toca a nossa área de relações com investidores. Vamos para o segundo slide. Bom, essa é a nossa agenda para o call. Como sempre, eu começo trazendo os principais destaques do trimestre. Eu entro um pouco mais nas principais iniciativas estratégicas. Depois eu passo a bola para o Salazar, para ele aprofundar um pouco mais na performance financeira. E depois, como sempre, a gente abre para a sessão de perguntas e respostas. Muito bem. Então, falando aqui dos principais destaques do terceiro trimestre, nesse trimestre a gente seguiu avançando com as principais iniciativas do nosso novo planejamento estratégico, que tem foco principal aqui no varejo, com as iniciativas para destravar principalmente os crescimentos de Centauro e Fisia, as nossas principais unidades de negócio. E o legal é conseguir ver que essas iniciativas estratégicas já estão sendo refletidas nos resultados das duas unidades de negócio, tá? Então, falando um pouco aqui de resultado, a Centauro mais uma vez apresentou um resultado sólido aqui, consistente nos dois canais. Então, nesse trimestre, ela apresentou um crescimento de receita líquida de 15% em relação ao terceiro tri de 2024, sendo 13% nas lojas físicas e 20% no canal digital. Além disso, a gente apresentou um same-store sales aqui de 15%. É legal trazer também que a nossa categoria de calçados, que representa 50% do nosso faturamento, também teve um crescimento bastante expressivo. Então, ela cresceu 21% de same-store sales, muito impulsionado por um aumento de 15% na taxa de conversão. A Fisia também teve um trimestre bem positivo, todos os canais cresceram, mas o crescimento foi fundamentalmente impulsionado pela performance do nosso canal de atacado, que avançou 28% em relação ao terceiro trimestre do ano passado. E, com certeza, esse avanço ele reflete também as iniciativas que a gente começou já no ano passado, visando fortalecer o relacionamento com os nossos principais clientes, com a realização dos brands, dos showrooms, para apresentar as novas coleções. E é legal ver que isso aqui já está se refletindo no resultado. Já no trimestre passado, o atacado voltou a crescer. Esse trimestre a gente cresceu bem forte e a gente está bastante confiante que o canal agora se normaliza going forward, tá? Eu queria trazer também avanços importantes que a gente fez em duas iniciativas, em dois pilares estratégicos. O primeiro deles é a multicanalidade. Historicamente, a gente via que 70% das trocas e devoluções dos produtos 1P que eram feitos no nosso site já eram realizadas em loja. A gente recentemente, ou não tão recentemente, a gente lançou esse projeto que a gente apelidou de Troca Tudo, que permitia que as compras de produtos 3P também pudessem ser trocados e devolvidos em loja. E a gente vê agora que 70% dessas trocas já são feitas em loja também. E 65% dessas trocas, elas são convertidas em produtos 1P que estão na loja física. Então, os clientes, de fato, resolvem a vida quando eles vão até a loja física para devolver ou trocar um produto. E a gente começou também um piloto bastante importante, muito alinhado com a nossa visão, de que os produtos que a gente oferece no nosso canal digital devem sempre poder ser retirados, trocados e devolvidos em loja. E a gente começou um piloto permitindo que clientes que comprem produtos 3P da Nike no nosso site possam retirar esses produtos nas nossas lojas também. A outra frente aqui, na frente de expansão e modernização da loja física, a gente entregou duas novas lojas da Centauro, a gente ampliou a área de uma loja nossa importante em BH, no Shopping Cidade, e a gente fez o nosso primeiro refit, seguindo um modelo mais personalizado que visa conseguir transformar as lojas mais antigas do nosso fleet em lojas mais modernas, mas com um custo de restauração bastante menor do que quando a gente tomba para o modelo G5.
Em Fisia, a gente também inaugurou uma loja linda em Campinas, uma loja NVIS, que é aquela loja de full price, e a gente expandiu também a nossa NVS da Nova América no Rio de Janeiro, e a gente está super animado com os resultados que a gente tem visto até agora. E aí, por último, para finalizar esse bloco, é, eu acho que ao longo dos últimos 12 meses a gente consegue ver que a nossa direção tá no caminho certo aqui, porque a gente cresce 12% o nosso lucro líquido no período, totalizando aqui 435 milhões e com uma margem líquida de 5,8%, tá? Indo para o próximo slide, aqui a gente entra um pouco mais nas frentes estratégicas das nossas lojas físicas em Centauro, né? A gente já tinha dito no trimestre anterior que a gente tinha alguns pilares importantes para melhorar a experiência de compra dos nossos clientes nas nossas lojas. A gente reforçou o nosso time de compradores, a gente reforçou o nosso quadro de lojas e a gente garantiu um sortimento mais amplo e assertivo para os nossos clientes nas lojas, né? E nesse trimestre a gente seguiu aperfeiçoando o atendimento mais técnico e personalizado, e a gente reforçou o nosso sortimento, né? Com um mix mais amplo e assertivo. E com isso, como eu falei anteriormente, a nossa categoria de calçados, que representa 50% do nosso faturamento, apresentou um crescimento bastante expressivo, tá? E lembrando que a categoria de calçados tem uma venda assistida, né? A gente tem vendedores para ajudar os nossos consumidores a escolherem os modelos que mais se encaixam com as necessidades deles. Então, o same-store sales dessa categoria cresceu 21%, com aumento de 15% na taxa de conversão. E é legal ver aqui que a categoria de alta performance, né, que é aquela categoria que precisa de um atendimento ainda mais técnico, cresceu 54% em relação ao trimestre do ano anterior, tá? Esse redimensionamento da equipe de vendas a gente fez sempre olhando o potencial de cada loja, e a gente vê que ainda tem espaço para a gente reforçar a equipe de venda em lojas de alta potência, principalmente para conseguir capturar esse período de mais alta demanda que vem pela frente, né, o Black Friday e Natal. Legal dizer também que nesse trimestre a Centauro teve o melhor Dia dos Pais da sua história. A gente viu faturamentos assim equivalentes aos níveis que a gente vê no Natal, mostrando que essas iniciativas estratégicas estão de fato sendo bastante assertivas. Dia dos Pais, as vendas cresceram quase 22% em relação ao ano passado. A gente viu um aumento de conversão também de 0,9 pontos percentuais. A categoria de futebol voltando a crescer. Então, quando a gente vê que quando a gente tem mais demanda na loja, a gente consegue capturar ainda mais essa oportunidade, tá? A gente viu também as categorias complementares crescendo bastante, resultado aqui do fortalecimento na nossa área comercial. E os destaques são que a categoria aqui, o vestuário de basquete, cresceu 62%, racket 26%, esportes aquáticos 20% e alimentos 16%. Indo para o próximo slide aqui, falando das iniciativas estratégicas do nosso canal digital, a gente segue evoluindo nos três principais pilares, que são a multicanalidade, a experiência de compra e a evolução da nossa plataforma tecnológica. Eu já comentei um pouco a respeito do avanço que a gente teve na multicanalidade, do resultado desse projeto Troca Tudo e do piloto que a gente começou com Nike no nosso marketplace. Mas, além disso, a gente viu algumas evoluções importantes na nossa jornada de compra. A gente agora está oferecendo para os nossos clientes a possibilidade de pagar com Apple Pay e Google Pay. E a gente viu também que o crescimento principalmente da categoria de calçados cresceu bastante, cresceu 38% em relação ao mesmo período do ano anterior, por conta de um sortimento mais assertivo, mais profundo nos best-sellers, para esse nosso canal digital também, tá? Indo para o próximo slide, falando um pouco mais das nossas marcas próprias. As nossas marcas próprias também são um pilar estratégico bastante importante e muito bom ver que o nosso time de marca própria aqui, mais uma vez, acertou a coleção.
A aceitação tá muito boa, então a gente viu que a Oxer, que representa 60% do nosso portfólio de marcas próprias, cresceu 9%, mesmo em cima de uma base bastante forte no ano anterior. É, a gente também lançou, a gente estreou na categoria de calçados, passamos a oferecer produtos Oxer nessa categoria, e é importante também para a gente reforçar o posicionamento da marca Oxer como uma marca esportiva que oferece produtos do que a gente chama de head to toe, né? Os nossos produtos da ASICS continuam também com uma aceitação muito boa e crescemos aqui quase 12% versus o terceiro trimestre do ano passado. E a gente fez tudo isso também com uma disciplina muito grande em relação aos estoques. A gente vê trimestre a trimestre a participação das coleções antigas diminuindo em relação ao total do nosso estoque, o que nos dá bastante confiança que a gente está entrando agora no quarto trimestre com um estoque bem balanceado, assertivo e que a gente vai conseguir girar bem e entregar um resultado muito bom nesse último trimestre do ano, tá? Passando para o próximo slide, mais uma vez, né, a Fisia apresentou um resultado bem positivo, muito impulsionado pelo canal de atacado, que cresceu 28%. Mais uma vez, isso é o resultado das ações que a gente vem fazendo desde o ano passado, que vem trazendo bons resultados em todos os clientes, mas esse trimestre esse resultado também foi muito impulsionado pelo crescimento da própria Centauro, que viu a demanda pelos produtos Nike nas suas lojas e no site aumentarem bastante, tá? Nesse terceiro trimestre, a gente organizou um showroom, um evento de marca muito grande para a gente apresentar as nossas coleções de futebol e corrida da coleção de Summer 26. A gente contou com mais de 300 participantes e dessa vez a gente não trouxe só as nossas principais contas, mas a gente trouxe também os nossos clientes menores para estreitar ainda mais o relacionamento. Então, esse evento foi dividido em 2 dias, né? O primeiro dia a gente apresentou a nossa coleção de futebol, tanto para a Copa do Mundo e dos clubes que a gente vai passar a patrocinar no ano que vem. E foi muito bem aceito. Foi muito bom ver que os nossos clientes ficaram muito empolgados com essa coleção. E no segundo dia a gente apresentou as inovações e as novidades na nossa categoria de corridas, né? E a gente renovou basicamente todas as franquias, né? Desde as franquias mais caras até as mais baratas. E também estamos muito animados com a forma como os nossos clientes receberam esse reset da nossa estratégia de corrida. Indo para próximo slide aqui, é, dando sequência à priorização das categorias mais relevantes, que são as categorias de corrida e futebol, nesse trimestre a gente teve o relançamento da coleção Total 90, né? Essa coleção foi uma coleção super icônica e a gente trouxe uma releitura dessa coleção e a gente viu a venda, principalmente para o uso casual aqui, superar muito as nossas expectativas. A gente lançou também a terceira camisa do Corinthians, inspirada no modelo de 2005, e também a gente bateu o recorde de lançamento de uma terceira camisa do Corinthians aqui. Em corrida, a gente segue com a nossa estratégia de reorganizar o portfólio, né, cobrindo os modelos de entrada, como Revolution, até os ícones, né, como Pegasus, Structure e Vomero, e mais uma vez a gente viu a performance dessas franquias superando as nossas expectativas. E finalmente, assim como em Centauro, a Fisia também vem avançando bastante na frente de multicanalidade. A gente sabe que essa possibilidade de retirar, trocar e devolver os produtos na loja é muito importante para os nossos consumidores. E a partir desse trimestre, os consumidores de Nike.com passam a poder também realizar trocas e devoluções do produto comprados no digital nas nossas lojas físicas, né? E essa integração do canal é super central para a nossa estratégia e a gente vai cada vez mais avançar também na multicanalidade de FII. Indo para o próximo slide, falando um pouco da nossa estratégia de expansão e modernização da rede, eu acho que eu mencionei também, a gente inaugurou 2 novas lojas em Centauro, uma em Caruaru
e outra em Rio Preto, e essas duas lojas já com um novo modelo, um modelo que a gente está chamando de G6, que traz uma nova ambientação mais alinhada com a nossa expressão de marca, uma navegação mais fluida, e os resultados também foram bastante interessantes. A gente fez o primeiro refit, aquele refit mais personalizado, que visa conseguir tombar o nosso fleet mais antigo por um custo muito mais baixo do que a gente vinha fazendo, e o resultado também foi bastante interessante. E finalmente, em Fisia, a gente inaugurou uma loja no Shopping Guatemi Campinas, naquele modelo full price, NDIS, e a gente ampliou aqui o tamanho da nossa loja no Shopping Nova América, no Rio de Janeiro. Então, vou passar agora a bola para o Salazar, para ele entrar um pouco mais nos resultados financeiros. Bom dia, obrigado, Gustavo. A gente vai passar aqui agora pelos resultados financeiros, dar um pouquinho mais tentar dar um pouquinho mais de detalhe. Na Centauro, eu acho que o principal ponto aqui é o crescimento, né, que a gente está vendo nos dois canais. Acho que esse crescimento vem acompanhado aí de manutenção, é, uma manutenção, vamos dizer assim, da margem bruta, né? Ou seja, a gente está conseguindo crescer mantendo essa margem bruta. A queda em relação ao trimestre anterior é basicamente em função do mix de canal. Acho que os principais destaques aqui, um indicador que a gente acompanha bastante, é o crescimento de itens vendidos, né? A gente vê um crescimento de 11% de itens vendidos, o que era um dos indicadores que a gente identificou como potencial de crescimento para liberar esse crescimento na Centauro, né? Então a gente começa a ver essas ações de fato sendo bem implementadas e dando o resultado que a gente esperava. Então, acho que na Centauro esses são os principais pontos, né? E como o Gustavo falou, um destaque grande aí na categoria calçados e também, né, como reflexo nesse crescimento de itens vendidos, a gente tem um crescimento bom em termos de faturamento por metro quadrado, de quase 15,2%. No próximo slide, que é a Fisia, a gente tem um destaque grande também de um plano de ação que a gente implementou recentemente. Recentemente, não, no último ano, né, de recuperação do atacado. Acho que a gente começa a ver o reflexo desse crescimento nos números da companhia, né? A gente acredita que existe agora uma maior estabilidade entre os canais, né? Depois que a gente fez aquela redução de estoque mais agressiva. O atacado demora um tempo para reagir, né? Para ter certeza que os preços vão voltar para os patamares adequados, que os descontos serão reduzidos. E junto com as ações comerciais que a gente tem feito, a gente começa a ver esse reflexo no crescimento do canal. Um ponto positivo também foi o crescimento da NDIS, né? A gente continua abrindo essas lojas, mostrando o potencial desse produto, né? Para crescimento, né? Para a gente continuar expandindo. A gente está subpenetrado, né? A gente tem poucas lojas NDIS, a gente acredita que esse daí é uma avenida de crescimento para a companhia. E a gente tem um e-commerce, um digital praticamente no tamanho correto, né? A partir de agora, depois de todo o desconto que a gente fez, o crescimento que a gente teve, o que a gente teve no ano de 23 e principalmente 23, né? Ele começa a ter um certo equilíbrio, né? Ele está no preço correto agora e a gente daqui para frente começa a ter uma perspectiva de um maior equilíbrio entre os canais e, portanto, um crescimento
equilibrado também dentro dessa distribuição de receita entre os canais. Mas o destaque aqui em Fisia foi, sem dúvida, a recuperação do canal atacado. O próximo slide, a gente vê aqui o consolidado da companhia, né, um crescimento de 9,4%, né, nesse trimestre contra o trimestre anterior, recuperação de Centauro, recuperação do canal atacado, e a gente vê uma margem bruta impactada principalmente pelo câmbio, né? Na Fisia, né? Acredito que isso já era de uma certa maneira esperado. A gente entrou com mais um incentivo fiscal nesse trimestre, a partir de agosto. A gente teve 2 meses desse incentivo fiscal e a gente acredita que no ano a gente vai ser capaz de compensar os efeitos do câmbio com esses incentivos fiscais novos que estão entrando. Então, o principal ponto aqui no lucro bruto foi a margem de FIIs impactado pelo câmbio e a entrada do novo incentivo fiscal em agosto, que a gente acredita que vai ajudar a gente no ano a compensar os efeitos do câmbio de uma maneira praticamente completa. Passando para o próximo slide, por favor. As despesas operacionais também a gente consegue ter uma diluição de despesa, mesmo com os investimentos que a gente fez, principalmente na Centauro, em termos de pessoal, a gente consegue, apesar desse investimento, a gente consegue ter uma diluição dessas despesas, mostrando que, à medida que a gente vai ganhando tração e vai aprimorando esses investimentos e a performance da Centauro das lojas, a gente vai conseguir diluir despesas, né? Então, a gente acredita que as despesas aqui estão absolutamente controladas e caminhando para uma alavancagem operacional em função do crescimento, mesmo com o reforço de pessoal que a gente teve principalmente nas lojas e na área de produtos de Centauro. Passando para o próximo slide. O EBITDA muito impactado pela a margem bruta de Fisia, né? A gente teve uma queda de 16%, impactado principalmente pela margem bruta e pelo impacto da variação cambial na Fisia. E em termos de lucro líquido também, a gente pode explicar isso pelo impacto na margem bruta, basicamente, né? Então, acho que, de novo, relativamente esperado esse impacto aqui para o terceiro trimestre. As ações para compensar isso estão sendo feitas ao longo do ano. E, de novo, esse impacto no terceiro trimestre, esse impacto da desvalorização cambial, a gente, se olhar o ano inteiro, a gente, com a entrada de todos os incentivos fiscais no seu pleno potencial, a gente vai conseguir compensar isso daí ao longo do ano. Então, a gente acha que o principal ponto aqui na questão do lucro líquido foi a margem bruta. Passando aqui para o capital de giro, a gente, em relação ao trimestre anterior, a gente acha, ao trimestre do ano anterior, a gente teve um acréscimo de estoque, né, normal agora na companhia, na sazonalidade. A gente está entrando para o quarto trimestre, que é um trimestre bastante importante, e ao mesmo tempo a gente começa a regularizar a situação do contas a pagar, né, à medida que você tem uma compra mais distribuída ao longo do período. Então, de uma maneira geral, a gente melhora o ciclo financeiro em 4 dias, com o destaque para uma sazonalidade mais normal da companhia, que ela agora começa a crescer estoque, se preparando para o final do ano, tendo em vista uma agenda de crescimento. Então, acho que esse é o principal ponto aqui no capital de giro. Na geração de caixa da companhia, a gente tem um EBITDA de 717 milhões de reais. A gente tem uma dívida líquida que cresceu um pouco. Essa dívida líquida ela cresceu um pouco, principalmente em função
da recompra de ações e do pagamento de dividendos, né? Mas principalmente em função da recompra de ações, uma decisão que a companhia tomou. A geração de caixa da companhia, levando-se em conta o EBITDA e o capital de giro, foi mais do que suficiente para pagar os investimentos e os juros e os dividendos, de maneira que a companhia continua gerando caixa o suficiente para pagar os seus investimentos que estão sendo feitos agora para alavancar o crescimento. Em termos de alavancagem, a gente aumentou o nível de alavancagem, ainda num indicador bastante confortável, abaixo de uma vez. A gente está, sem dúvida nenhuma, controlando esse indicador para fazer esse crescimento, ao mesmo tempo que a gente mantém uma estrutura de capital adequada. Eu acho que esses foram os principais destaques financeiros desse trimestre e a gente agora passa para o Q&A. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A primeira pergunta vem de Rodrigo Gastim, do Itaú BBA. Bom dia pessoal. Gustavo Salazar. Eu tenho duas perguntas aqui do meu lado. A primeira, queria falar um pouco sobre essa dinâmica de receita bruta, né? Que especialmente na marca Centauro, agora no terceiro tri, já mostra sinais de aceleração claras. Eu queria entender como é que está a perspectiva de vocês para o final do ano. Quer dizer, quando você olha esse patamar do terceiro trimestre, né, de crescimento de Centauro, qual o nível de conforto, né, que vocês já têm hoje de que esse é um patamar, né, assim, digo, até com potencial de aceleração para o quarto tri, como é que está a percepção para o final do ano, tanto em Centauro como em Fisia também, né, se tem alguma dinâmica de aceleração que vocês estão esperando já agora para o curto prazo, tá? Queria falar de receita. E a segunda dúvida, acho que mais para você, Salazar, entender um pouco mais essa dinâmica de capital de giro, né? Não só para o quarto tri, que tem uma sazonalidade, mas para o ano que vem, se você enxerga alguma alavanca relevante de ganho de working capital aqui para ajudar na geração de caixa do ano que vem. São essas duas perguntas. Obrigado, pessoal. Bom, fala Gastim, obrigado É, pela pergunta. Vou começar pegando a primeira e depois eu passo a segunda para o Salazar. Então, só repetindo, né? Eu acho que a pergunta diz respeito a quão confortável a gente está com o resultado do último trimestre, tanto sentado quanto em Fisia. Eu acho que a resposta aqui é que a gente está muito confortável com as métricas que a gente controla, né? Então, a gente passou os últimos dois trimestres garantindo que a gente tivesse um sortimento mais assertivo em loja, né, em todas as categorias. A gente vê que a conversão e a quantidade de itens vendidos aumentaram, então isso nos dá bastante conforto de que os produtos estão lá, estão atendendo cada vez mais a demanda dos nossos consumidores. E a gente viu também uma métrica super importante para a gente, que é a venda média por vendedor, é, se manter bastante constante, apesar do aumento de quadro que a gente fez, né? Então, a gente entra no último trimestre aqui do ano com uma operação bastante azeitada, né? E com um tamanho de operação que nos permite capturar uma demanda maior. Então, visto o que aconteceu aqui no Dia dos Pais, o que vem acontecendo nos finais de semana, a gente acredita que naquilo que a gente controla, a gente vai executar muito bem. O canal digital já vem sistematicamente aqui por conta das melhorias da estratégia que a gente começou no último trimestre do ano passado, vem sistematicamente apresentando um crescimento bastante expressivo e a gente está mantendo o caminho aqui, né? Na parte de física também a gente vê que as alavancas operacionais estão sob controle, né? A gente vê NDIS performando bem, NVS, o nível de estoque se regularizando ao longo do ano. Então, acho que aquilo que a gente controla, a gente está bastante confortável que vai ser bem executado.
ponto de vista de estoque também, a gente chega com um nível de estoque bastante apropriado, tanto do ponto de vista de volume, quanto do ponto de vista de balanceamento entre as categorias e faixas de preço. Então, mais uma vez, né, naquilo que a gente controla, a gente está muito confiante de que vai ser uma boa execução. Oi, Gastim, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Gastim, assim, se a gente olhar aqui os três principais pontos de capital de giro para o ano que vem, né, que você está mencionando, contas a pagar a gente não tem grande variação, né? Acho que a gente já tem um prazo de pagamento bastante grande, bastante bom de os nossos fornecedores. Então, eu não vejo um potencial aí. Contas a receber também, eu acho que a gente está se ajustando, né? Eu acho que principalmente 24 e 25 a gente teve a adesão ao Pix, né? A gente conseguiu ganhar um share de Pix bastante relevante no nosso contas a receber. Eu acredito que a penetração do Pix agora, junto com o cartão de débito, ela não deve aumentar mais significativamente, tá certo? A gente fez bastante coisa para tentar otimizar ao máximo isso. E eu não acredito que a gente tenha realmente alguma alavanca muito grande aí para fazer, né? E na parte do parcelamento, eu acho que também agora é um ajuste fino, né? Em termos de parcela mínima e em termos de número de parcelas. Eu acho que é um ajuste fino que a gente vai fazendo por praça, por situação específica, por região, por cidade, né? Também não vejo grandes impactos positivos. E acho que o estoque também é um ano onde a gente tem um trabalho bastante grande que a gente poderá fazer no futuro, ou vai começar a fazer esse ano, mas que os impactos de uma maneira estrutural que a gente tenha, também não acredito que vai acontecer em 2026, exatamente porque é um ano de mais da gente carregar um pouco mais de estoque, né, em função exatamente do crescimento do plano que a gente está implementando e também em função aí do ano forte, né, esportivo que a gente vai ter no ano que vem. Então, eu não consigo, neste momento, prever especificamente para 2026 algumas grandes alavancas nessas três frentes aí do capital de giro, né? As outras que a gente tem, né, créditos de impostos, etc., eu também não vejo grandes variações. Então, eu acho que vai ser um ano um pouco mais de continuar investindo nas companhias, para o crescimento das companhias e também preparando eventualmente algo mais estrutural para o médio prazo, né? Mas não especificamente para 2026. Tá bom? Excelente, Salazar, Gustavo, obrigado pelas respostas, pessoal. A próxima pergunta vem de Rubem Couto, do Santander. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. Só um follow-up nessa pergunta do gasto de crescimento. Esse nível de crescimento forte, principalmente na Centauro que a gente viu no terceiro tri, tem continuado agora nesse início de quarto tri, só para entender o quanto que esse ritmo está esticando não só para do quarto tri, mas para frente também. E a minha pergunta, na realidade, é mais o que esperar aqui de margem bruta da FISA. Acho que ficou bem explicado aqui o efeito do câmbio, um pouco de efeito de mix de canal também. E vocês também mencionam o efeito aqui que novos benefícios fiscais ajudam a compensar parte desse impacto no câmbio, né? Mas acho que a gente não vai enxergar tudo isso na margem bruta. Conseguem ajudar a gente a entender aqui nos próximos tris como a gente deveria esperar a dinâmica de margem bruta na Fisia, pelo menos nos próximos 3 tris, por favor? Obrigado. Boa, mais uma vez eu vou pegar a primeira parte da pergunta de uma forma super abreviada, tá? Porque ela diz respeito ao quarto trimestre que está em curso e depois eu passo a bola aqui para o Salazar. Rubem, obrigado pela pergunta, tá? De novo, a gente controla aquilo que a gente controla, né? E a gente acompanha aqui diariamente as métricas operacionais.
E o que a gente não controla aqui é o fluxo, né, de uma maneira direta. Então, de novo, a gente está super confortável com a qualidade da nossa operação e a qualidade do nosso portfólio. Mas eu acho que ainda a gente está muito cedo, né, para a gente falar qualquer coisa em relação à performance aqui do último trimestre, tá? Passar aqui para o Salazar e qualquer coisa volta para mim também, Salazar. Oi, Rubens, tudo bem? Basicamente é o seguinte, a gente começa a ter a entrada dos incentivos fiscais full, né? Então, vou fazer uma resposta, tentar ser breve, mas ela não dá para ser 100% breve. Então, a gente entrou com incentivo fiscal de loja física na Fisia em março, a gente entrou com incentivo fiscal de atacado na Fisia em agosto, né? Então, a gente imagina, por exemplo, a partir do quarto trimestre, que a gente vai ter incentivo fiscal todos os meses, né? Então, especificamente no terceiro trimestre, a gente teve 2 meses de incentivo fiscal, o que o que não ajuda a compensar totalmente esse efeito da variação cambial. A gente acha que a dinâmica, então, a gente acredita que a gente deve ter um reforço, né, vamos dizer assim, para o quarto trimestre, que é 3 meses de incentivo fiscal extra com 3 meses na verdade, se a gente parar para pensar em relação ao ano anterior, né, 3 meses de incentivo fiscal extra de atacado e de loja contra 3 meses de câmbio, né? Então, isso daí ajuda. Além disso, isso vale também para os próximos trimestres. A gente tem uma dinâmica aqui que a margem bruta ou o lucro bruto que você gerava anteriormente, com um câmbio menor, ele era tributado, tá certo? Quando você compensa esse câmbio com esse incentivo fiscal, você está tendo um lucro bruto não tributado. Ou seja, a sua alíquota efetiva, ela cai, né, se você comparar. Então, mesmo que você não compense ela completamente na margem bruta, você vai compensar isso na margem líquida, porque esse lucro bruto que está descendo agora através do incentivo fiscal, ele não é tributado, né? E essa é uma dinâmica que acontece. Então, quando você olha no segundo e no terceiro trimestre, você vê que a gente conseguiu, apesar ainda de um EBITDA relativamente estável, ou até mesmo caindo, a gente conseguiu ter um lucro líquido maior, porque a gente compensou através da margem líquida do incentivo fiscal que a gente conseguiu capturar no segundo trimestre, principalmente. No caso específico do terceiro trimestre, a gente não conseguiu totalmente, porque a gente teve um mês a menos. A partir daí, a gente vai ter essa dinâmica full e a gente vai ter essa margem líquida menor, porque essa margem bruta ela vai pagar menos imposto. Então, no final das contas, é dessa maneira que essa dinâmica vai acontecer. No caso do ano que vem, tentando dar um pouco de luz para você. O que que eu acredito? Acho que a gente vai ter duas dinâmicas diferentes no ano que vem, em relação a esse ano. A gente tem um primeiro semestre mais parecido com o ano de 2025, principalmente a partir do segundo trimestre, aonde ainda você tem os impactos de um câmbio mais alto, tá certo? No primeiro semestre. E você tem um impacto, e ao mesmo tempo você vai ter os incentivos fiscais full, né? Vida normal, tudo normal. No segundo semestre, como o câmbio caiu no segundo semestre de 25, a gente vai ter um câmbio menor em relação ao que a gente está vendo agora, porque o hedge que a gente fez para 2026 foi com um câmbio menor do que aquele hedge que a gente havia feito em 2024, tá certo? Então, portanto, a gente deve ter uma margem bruta sendo favorecida por esse efeito do câmbio positivo. E em termos de incentivo fiscal, nada muda, porque a gente vai continuar se beneficiando deles.
Eu acho que então esse é o cenário. Curto prazo, incentivos fiscais full, tendendo a compensar o câmbio, principalmente no caso do quarto trimestre, 3 meses de incentivo fiscal para 3 meses do câmbio. Primeiro semestre de 25, uma tendência parecida com a dos trimestres, segundo, terceiro e quarto trimestre de 2025, onde você tem um câmbio mais alto. E no segundo semestre de 2026, a gente acredita que, em função da queda do câmbio no segundo semestre de 25, a gente deverá ter um efeito positivo na margem bruta, mantido as outras condições constantes, né? Não sei se eu compliquei muito a resposta, Não, Rubens, pô, mas super instrutivo, cara. eu Obrigado, acho que foi obrigado isso, pela cara. resposta, Salazar, super claro. Nada. Obrigado, Gustavo, Valeu. também. A próxima pergunta vem de Dani Eiger, da XP. Oi, bom dia, pessoal. Eu queria fazer uma pergunta primeiro do lado de crescimento. Assim, a gente tem visto, né, essa consistência em melhora de resultados em Centauro, vocês falando muito dessas questões de ter melhorado bastante a operação. Aí eu tenho duas perguntas aqui que ramificam desse ponto. Primeiro, é sobre a cabeça de expansão de lojas para ano que vem e os próximos, né? Eu sei que vocês falam que vocês estavam preparando muito a companhia, principalmente ano que vem, por conta desse contexto mais esportivo, mas também para retomar um ciclo de crescimento. E aí eu entendo que tem uma dinâmica que o macro pode impactar em termos dessa tomada de decisão, mas o fato de talvez a própria marca já está indo tão bem, né, a operação, isso pode estar dando um pouco mais de conforto para vocês, para já terem talvez um mínimo aí de expansão planejado para os próximos anos. Então, minha primeira é entender nessa dinâmica de crescimento de Centauro, como que está a cabeça de expansão de lojas olhando 26 em diante. E aí também, num outro ponto, um pouco como que está a disparidade entre as lojas da Centauro, seja ou regional ou mesmo por evolução das iniciativas, só para a gente entender talvez o potencial talvez da operação como está, se ainda tem algumas lojas que estão meio que lagging behind e aí teria um espaço mesmo para fechar esse gap, independente do macro ajudando ou não, né? Que no caso tá, mas enfim, acho que esse é meu primeiro ponto aqui na Centauro. E aí minha segunda pergunta, aí vai mais em Fisia, né? A gente viu de fato uma retomada grande do atacado, e aí o DTC ficando um pouquinho para trás, até que vocês comentam da questão da falta de estoque, esse planejamento de compra já redimensionado em 26, mas só entender se a gente deve esperar que esse D2C continue sendo um pouco mais pressionado no curto prazo, né? E aí, eventualmente, pressionando um pouquinho margem por conta desse contexto. E aí também, talvez, um first thought aí de vocês da chegada de lojas da ON a partir do ano que vem, né? O call da Iguatemi acabou de acontecer e eles anunciaram que eles vão chegar com lojas no ano que vem. Se vocês enxergam isso de alguma forma como um risco aí para a Nike. Obrigada. Oi, Dani, obrigado pela pergunta, tá? Eu vou tentar recapitulá-las para garantir que eu consigo endereçar todas, né? Então, a primeira delas foi, eventualmente, uma dispersão, uma diferença no perfil de crescimento entre as lojas da Centauro e como isso, eventualmente, nos permite capturar mais gaps, né? Para sustentar o crescimento going forward. É, o segundo da Centauro é a respeito dos planos de expansão. Se dados os resultados super positivos que a gente vem vendo, se a gente está com uma cabeça diferente em relação à expansão. E a última é em relação, mais duas, né? Uma em relação aos DTC da Fisia, de como a gente vê isso no curto e médio prazo. E a última delas é a respeito da entrada da ON mais fortemente aqui no país. Deixei alguma coisa para trás? Não pegou tudo. Eu, Tá eu bom, escondi 4 em duas, desculpa. tá bom. Então, Dani, sobre o perfil de crescimento entre as lojas da Centauro, tá? A gente percebeu que, de novo, historicamente, a gente via um crescimento puxado por lojas de maior potência e as lojas de menor potência estavam lagging behind e a gente acabava um pouco preocupado com uma profecia autorrealizável, né? Que a loja começa a ir mal, começa a ter que ajustar o G&A, se começa a mandar menos estoque e assim sucessivamente. Então a gente viu sim uma recuperação bastante expressiva dessas lojas que estavam lagging behind, mas o que nos animou também foi o crescimento das lojas de alta performance, né?
Então, eu acho que depende muito do comp, né? Então, acho que ainda vai ter períodos em que a gente vai ver o crescimento sendo mais puxado, talvez, pelas lojas que historicamente não vinham performando também, mas à medida que esse negócio vai avançando, na segunda metade do ano que vem, a gente começa a ver esperar um crescimento mais homogêneo, né? Eu acho que o lado bom é que o crescimento está vindo, né? A gente não está vendo nenhum sinal de preocupação, porque o crescimento está sendo sustentado por algum tipo de perfil de loja que tinha uma lacuna muito grande, mas sem dúvida nenhuma esse negócio tende a se normalizar ou ficar um pouco mais uniforme, à medida que a gente vai entrando, no final do ano do próximo semestre, por conta da base de comparação. Em relação à expansão, tá? A gente tem muito claro na nossa cabeça que o foco dos próximos anos é a modernização do nosso parque de loja, mais antiga, né? De novo, a gente tem 103 lojas das gerações mais antigas, e a gente está bastante confiante que a modernização vai trazer também um crescimento em mesmas lojas, interessante para a gente, né? Cada vez mais animados com essa perspectiva. É claro que a gente sempre está em conversa com os empreendedores, né, para Centauro, para ver se pontos bons aparecem, e a gente sempre vai fazer investimentos com alto ROIC, em pontos bons, em shoppings bons, né? Existe sim uma avenida de crescimento mais clara quando a gente olha para NDIS, né? A gente acha ainda que NDIS a gente está subpenetrado, é, mas de novo, também NDIS, a gente é bastante seletivo, a gente é bastante, é, preocupado com o shopping e com o ponto em que a gente apresenta as coleções, mais novas de Nike, né? Então, resumindo aqui, o foco continua sendo na revitalização de lojas, mas com um olhar, sim, para oportunidades de crescimento, porque a gente está falando de boas alocações de capital, né? Quando a gente fala, dos canais de DTC, né, a gente já vinha falando que para esse ano a gente esperava uma retomada do atacado, de Fisia, principalmente, que a gente esperava que um crescimento conservador, do DTC para 2025, né? Eu acho que olhando para 26, todos os canais serão, mais ou menos positivamente impactados pelas receitas incrementais que a gente está colocando em cima da nossa malha de distribuição, entenda-se Copa do Mundo, e novos clubes, né? Então aqui a gente tem uma alavanca de crescimento across the board. A gente tem algumas melhorias operacionais que a gente fez em NDIS, que estamos dando bastante confiança né, num crescimento mais sustentável. E NVS, a gente tem uma base de comparação um pouco é, mais tímida esse ano, né? Então, acho que para o ano que vem é um ano de calendário esportivo bastante importante, e todos os canais vão se beneficiar dessa alavanca operacional. E aí, a última pergunta em relação a ON, eu acho que a ON é um fornecedor cada vez mais importante na Centauro, né? Então a gente fica, muito, muito feliz, que o nível de parceria vem se estreitando bastante entre Centauro e ON. A gente aumentou a quantidade de portas que a gente oferece o produto. É uma venda bastante interessante pela faixa de preço, pela margem em que ela gira. E do ponto de vista da Nike, a gente não vê isso como uma super ameaça no curto prazo, né? Esse é um mercado que é historicamente bastante competitivo aqui no Brasil, e eu acho que com a reformulação do portfólio de corrida aqui, a gente tem visto uma atração bastante interessante, que é onde a gente bate, de frente com a ON, né? Então, de novo, eu acho que Centauro sempre se vale, né, do hype das novas marcas. Eu acho que a Nike, a Fisia, consequentemente, tem conseguido manter aqui uma posição de liderança, e os shares, na verdade, são mais disputados entre as outras marcas.
Acho que é isso, Dani. Não sei se faltou alguma coisa. Eu só vou complementar aqui um ponto aqui, Gustavo, com relação à questão de expansão, que obviamente a gente, vocês sabem, né? A gente não pode aqui dizer o que a gente vai, quantas portas a gente vai abrir no call de resultados, etc, etc, etc. Mas eu acho que fica aquela análise que a gente sempre traz para vocês, né? O Brasil tem 600 shoppings, tem 200 que a gente não quer ter, tem 400 que a gente gostaria de estar, a Centauro já tem 230 lojas, então tem um gap aí que, à medida que vão aparecendo as oportunidades, como o Gustavo falou, a gente tem esse gap, né? Olhando assim esse potencial. E no caso da Fisia é um pouco diferente porque a gente tem poucas lojas. Então, partindo do pressuposto, obviamente, que no caso da Fisia, NDIS, a gente não vai ter a mesma capilaridade que a Centauro, porque o ticket médio é maior e etc. Mas você ainda, partindo do pressuposto que você tem 10 lojas abertas, você ainda tem um potencial de expansão, né, para o curto, médio, longo prazo bastante significativo. Então, eu só queria fazer esse adendo aqui na resposta do Gustavo. Tá bom, Dani? Obrigado, hein? Excelente, obrigada, pessoal. A próxima pergunta vem de Felipe Rached, do Goldman Sachs. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado por pegarem minha pergunta. Eu queria fazer um follow-up rápido da pergunta do Ruben. Os efeitos do câmbio e do atacado ganhando share no mix, além do benefício fiscal ajudando, ficaram bem claros. Eu queria só entender melhor essa pressão que veio da priorização dos parceiros comerciais mais importantes. Você diria que eles estão com termos melhores agora, ou a pressão veio mais do fato de que eles se tornaram mais relevantes no mix de vendas dentro do canal? E aí, uma outra pergunta, uma pergunta de verdade, eu queria explorar um pouco mais a fundo as oportunidades que existem hoje na Centauro do ponto de vista de categorias. Esse dia a performance foi muito forte, foi drivada por calçados, né? Eu queria entender melhor como que vocês estão planejando, ou como tá o planejamento de vocês para outras categorias, especialmente equipamentos esportivos e acessórios, que ao longo do tempo talvez tenham perdido um pouco de relevância dentro do formato. O que vocês puderem falar sobre essa oportunidade no médio prazo, acho que seria bem interessante. Obrigado. Boa, obrigado pela pergunta aqui, Rachel. Eu vou, como de costume, repeti-las para garantir que a gente capturou, né? Então, a primeira delas é entender um pouco mais sobre como você falou que o mix de canal e o dólar ficaram bastante evidentes, né, no impacto no lucro bruto de Fisia, mas queria entender de uma forma um pouco mais granular como dentro do atacado o mix de cliente influenciou e se a gente tem alguma perspectiva futura de vai continuar influenciando na margem do canal, né? E aí, a segunda pergunta é em relação ao crescimento de Centauro. O crescimento foi muito impulsionado por calçados e como a gente vê o potencial de outras categorias indo para frente, né? Então, eu acho que são essas as perguntas, né? Então Perfeito. vamos começar com o canal de atacado aqui, Salazar. Não, eu vou começar com Centauro, depois eu entro no atacado. Se você quiser me complementar, você fica à vontade. Então, olhando para o crescimento de Centauro, a gente vê sim um crescimento que foi bastante puxado por uma categoria que é muito representativa na nossa venda, e a gente vê também um potencial de captura nas categorias que ainda não apresentaram um crescimento tão grande quando comparado com o ano passado, né? Eu acho que isso não quer dizer que a gente tem alguma preocupação com o crescimento de calçados going forward, porque eu acho que existe um fator rebote, né? O primeiro movimento é você ganha conversão e tem um efeito aqui mais a médio prazo, que é a recorrência e a recuperação de uma percepção de que a Centauro tem um portfólio bastante comprehensive, bastante amplo em todas as categorias, né? Então, calçados a gente segue confiante com a boa performance going forward. A gente acha que futebol, que foi uma categoria desafiadora, eu acho que nos últimos trimestres ele volta a performar muito bem nos próximos trimestres por conta de Copa do Mundo, por conta dos novos clubes e da estratégia de lançamento das camisas que a gente vai fazer, tanto em Fisia quanto em Centauro. Então o futebol volta a ficar em alta com os jogadores usando as chuteiras dos packs que estão sendo lançados em Centauro. Então tem aqui um tailwind aqui para a categoria de futebol.
Vestuário, a gente acredita que tem também um potencial. Eu acho que vestuário, a gente ainda não viu o potencial total, por conta, às vezes, de desbalanceamento de estoque entre marcas próprias e marcas, e outras marcas, né? Então, a gente acha a constante melhoria das nossas coleções de marcas próprias, a entrada de produtos licenciados dos times que vão ser patrocinados por Fisia, uma coleção de licenciados também da CBF e ASICS e Oxer continuamente performando bem. A gente tem bastante convicção que segue performando, mas a gente acredita que se a gente fizer um trabalho melhor de balanceamento intra-season aqui de marcas e marcas próprias, tem uma lacuna a ser capturada. E nas outras categorias, que a gente chama de categorias complementares, a gente também vê um potencial de crescimento importante, só que essas categorias complementares elas têm uma participação no share de venda da Centauro menor, né? Então, eu acho que o olhar aqui é continuar fazendo o ótimo trabalho que o time vem fazendo em calçados, capturar o tailwind aqui de futebol, conseguir balancear bem as compras, né, o estoque de vestuário e seguir, assim, dando aquela pitada de categorias complementares, né? Então, isso é em relação ao perfil, entre categorias de crescimento futuro de Centauro. Quando a gente fala sobre a margem, né, a forma como a gente distribuiu a venda entre os clientes do atacado, a gente não. Centauro vem crescendo bastante ao longo dos últimos trimestres e, consequentemente, vem aumentando o recebimento de todas as marcas, né? E Centauro tem sim um impacto tanto no mix de canal quanto uma pressão de margem bruta no canal atacado, lembrando que é uma venda feita no mesmo grupo, né? Mas quando a gente olha para o canal de atacado tem uma pressão. Mas a gente não vê nenhuma outra dinâmica em que os clientes maiores vão, de certa forma, comprimir a margem do canal going forward. Existem, sim, algumas coleções em que a gente pode expedir mais ou menos para grandes clientes, dependendo como foi o sell-through e tal, mas eu acho que going forward, em regime, a gente não vê essa margem sendo comprimida é isso, sendo comprimida por esse mix de clientes dentro do canal de atacado. Salazar, não sei se tem. Não, eu só gostaria de complementar, porque eu acho que é isso mesmo, né? Mas, assim, o ponto importante aqui, que eu acho que é o seguinte, é aquilo que o Gustavo mencionou anteriormente, Rached, que Centauro está crescendo mais do que o mercado, né? Então, quando ela cresce mais do que o mercado, é, ela é uma conta importante para a Fisia, e, obviamente, como ela é grande, se você olhar a Fisia separadamente, isso machuca, vamos dizer assim, a margem da Fisia. Mas quando você olha o consolidado do grupo, e você olha a margem de entrada na Fisia, o preço de entrada na Fisia e o preço de saída da Centauro, isso significa que eu estou ganhando share no limite dentro de um canal próprio da companhia. Então, isso é bom para a companhia. Como a Centauro está crescendo mais do que o mercado, inclusive dentro do próprio, né, como é que se diz? Universo de clientes que a própria Fisa tem do atacado, né? Isso daí, como o Gustavo falou, pressiona a margem da Fisia, porque ela está vendendo para um grande cliente que tem um markup bom, mas em contrapartida, para o grupo, isso é bom, tá certo? Porque a gente está vendendo mais unidades dentro do próprio grupo. Então, isso é importante. E outro ponto importante também para refletir é que isso acontece para todas as marcas, tá certo? Ou seja, como a Centauro está crescendo, ela cresce para todas as marcas. Então, isso é bom para as marcas de uma maneira geral. Então, eu acho que é só essa complementação que eu queria fazer. Eu não sei se a minha resposta do Gustavo ficou clara, Rached. Ficou muito claro, Salazar. Muito obrigado. E obrigado, Gustavo. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão.
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Gustavo para que faça as considerações finais da companhia. Muito bem. Então, queria agradecer muito aqui a participação de todos vocês nesse call de resultados. Eu queria agradecer muito a todos os outros acionistas, ao conselho de administração, mas principalmente ao time pela dedicação, pelo comprometimento e pelos resultados que a gente tem conseguido entregar até o momento. Então, espero vocês aqui no call de resultados do quarto trimestre. Até mais. A videoconferência do Grupo SBF está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Muito bem.